No vídeo anterior eu estava falando sobre meditação, né? Sobre a necessidade da gente se conhecer melhor, baixar um pouco a bola dos pensamentos, de cortar os pensamentos negativos e tal. E mencionei que a minha disciplina para fazer meditação sempre foi a pior possível. E o engraçado é que eu sou uma pessoa disciplinada. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu sou extremamente organizada e disciplinada. Mas, por algum motivo que eu não consigo entender qual é, para fazer alongamento e para fazer meditação, a disciplina era zero. Do alongamento ainda continua bem sofrível, ainda preciso descobrir o porquê. Da meditação talvez eu tenha descoberto. Eu acho que é porque quando a gente faz meditação, no começo, a gente lê e ouve tanto sobre os benefícios da meditação, que a pessoa faz meditação e fica super em paz, ela relaxa, ela se sente bem, ela tem um bem-estar. E quando a gente começa a fazer meditação, a gente tem o oposto disso. A gente senta para fazer meditação, não consegue desligar, fica um pensamento ali atrás do outro, você não consegue cortar, e você começa a se culpar porque você não consegue parar de pensar, e aí você chega à conclusão que você não consegue fazer aquilo, e aí aquilo vira um sofrimento. E mesmo quando não é um sofrimento, você não vê um benefício acontecendo ali rapidamente, e aí você perde a motivação, né? Se você não tem um propósito, a motivação vai pro beleléu, não é? Eu, pelo menos na minha opinião, é isso que acontecia, pelo menos comigo. Bom, no ano passado, e eu cheguei a comentar isso no Instagram, eu comecei a ler e procurar, pesquisar mais sobre a lei da atração. Qual é o lance da lei da atração comigo? É o seguinte, quando saiu aquele livro e o filme O Segredo, eu ainda trabalhava em agência, e eu me lembro que aquilo caiu como um material de piada pronta dentro da criação de qualquer agência. E se você for olhar o filme, assim, querendo botar defeito, você consegue. Porque o filme realmente... Eu entendo, eles quiseram popularizar essa noção, esse conhecimento da lei da atração. E para popularizar, eles resolveram vestir numa aura de mistério, de uma coisa antiquíssima, que estava sendo revelada naquele momento para poucos e bons e tal. E ficou um pouco cafona, se você for ver, né? E essa forma interfere, pelo menos pra mim, que sou super crítica, no conteúdo, né? Eu deixo de prestar atenção no conteúdo para prestar atenção na forma. Por outro lado, eu não conseguiria, naquela época, colocar em prática nada relacionado à lei da atração, porque eu estava trabalhando justamente no oposto dessa vibe, desse conhecimento, desse esquema de vida, desse estilo de vida. Tanto que eu cheguei a um burnout, né? Eu fazia o oposto. Ao invés de confiar que tudo vai dar certo, que é o principal ponto da lei da atração, né? É você confiar que aquilo vai dar certo. Eu fazia sempre fiz o oposto, que é confiar que vai dar errado. Eu sempre tive uma convicção fortíssima de que tudo vai dar errado. E eu parto sempre desse princípio. Já que vai dar errado, eu já vou me defender. É isso que gera muito estresse pra minha vida. Como eu deixei de ficar focada só na parte cafona, mística do filme O Segredo? Não sei. Pra ser muito sincera, eu não sei por que eu resolvi assistir o filme. Eu nunca tinha visto, eu tinha, acho que começado a ler o livro, ou tinha lido alguma coisa a respeito, e achei idiota, e nunca mais me interessei, e aí por algum motivo, que eu não sei qual eu resolvi assistir o filme. E aí eu assisti o filme e eu consegui descolar essa aura de mistério que eles quiseram fazer para que tudo parecesse mais crível para as pessoas, e que para mim era o contrário, parecia completamente não crível. Eu, quando consegui separar, me interessei em ler um pouco mais sobre isso, sem estar inserido no livro, no filme, ou no esquema de mistérios do faraó lá do segredo em si. Eu comecei a pesquisar sobre algumas pessoas que dão depoimentos no filme,
Eu comecei a procurar no YouTube pessoas que falam sobre isso, textos na internet, enfim. E aí eu comecei a perceber que se você tira essa parte do faraó do filme e do livro Segredo, você tem a mesma coisa que é falado, por exemplo, quando você estuda ou lê sobre espiritualidade, e algumas técnicas de psicologia também, que chegaram ao meu conhecimento via terapia. De maneiras diferentes, as três falam a mesma coisa. Que o ponto pra gente não gerar estresse na nossa vida é ter uma confiança cega de que tudo vai dar certo. E se alguma coisa está dando errado agora, é porque não é isso que serve pra você. Andou pipocando no Facebook aí um texto, que eu não me lembro como era, mas que dizia mais ou menos assim, que tanto relacionamento quanto sapato, se você precisar forçar pra servir, é porque não é pra você, porque vai te machucar. Então, na hora em que você se propõe a acreditar que o que está acontecendo agora é o melhor para você nesse momento, você percebe a dificuldade que você tem em acreditar que você pode ter as coisas que você merece ter. E é esse pensamento de não conseguir acreditar que você pode ter as coisas que você merece ter, que você quer ter, que te estressa. E é por isso que eu sempre falo, lê um pouco, tira esse preconceito do coraçãozinho e lê um pouco sobre lei da atração. Eu vou deixar aqui no descritivo 2 canais aqui do YouTube que me ajudaram muito a entender melhor e sem preconceito essa questão da lei da atração e de como isso pode ajudar a gente a mudar um pouco ou muito esse nosso pensamento autossabotador. Porque na hora em que eu entendo que não vai dar certo, eu começo a pensar em tudo que vai dar errado, eu começo a ficar frustrada porque comigo nada dá certo, eu começo a ter um ressentimento porque para as pessoas dá certo e para mim não, eu começo a ter uma ansiedade muito louca porque eu já tô esperando que aquilo dê errado, isso gera um medo muito grande, isso é um estresse louco que eu tenho e eu começo a ficar num ciclo vicioso. Né? Fica esse círculozinho vicioso em que eu não consigo sair dali. Eu fico gerando estresse pra mim. E eu gero estresse pra mim e as coisas começam a dar errado. E aí eu falo, tá vendo? Tá vendo como ia dar errado? Eu sabia que ia dar errado. E aí você não sai disso. Eu fiz isso a minha vida inteira. Agora eu tô me propondo a tentar mudar essa minha forma de pensar. Então, por que eu vou acreditar que eu não vou sarar? Porque tá demorando, porque eu ouvi muita groselha de todos os médicos, das pessoas, porque eu tô vendo que é difícil, porque toda vez que eu melhoro, eu pioro de novo. Tá, mas nada disso quer dizer que você não vai sarar. Isso é um medo que você tem e uma forma de se defender. Se eu já pensar que eu não vou sarar, eu não vou me frustrar, né? Eu já tô sabendo, eu tô no controle. Isso é loucura da nossa cabeça. E se eu começo um relacionamento considerando que ele pode dar errado, quando ele der errado, eu não sou pega de surpresa. Ou, quando eu acho que realmente tá indo para um lugar que vai dar errado, eu já acabo com aquilo, já corto e eu tô no controle. Isso é coisa de maluco. Eu não tô criticando você que se identificou fazendo isso, não, porque eu faço exatamente isso. Por isso que eu tô falando, isso é coisa de maluco, a gente é doidão. E a única forma da gente mudar isso, na verdade, a única forma da gente mudar os resultados é mudando a forma da gente fazer as coisas. Então, se eu acredito que vai dar certo, eu mudo a minha forma de atuar hoje. Porque eu deixei de achar que tá dando errado. Eu não preciso me defender tanto, eu não preciso me justificar tanto. Eu posso considerar assim que as coisas vão dar certo. Eu posso considerar assim que eu posso retomar minha vida. As atitudes o comportamento que eu tenho hoje vai mudar, porque eu tô olhando considerando um resultado diferente. E eu sempre falo às pessoas que resistem a mudar o seu modo de vida, o seu estilo de vida, sua alimentação, sua forma de pensar, pessoas que falam, não, mas eu nunca precisei de terapia, eu fui, não gostei. Eu falei isso outro dia no grupo de WhatsApp. Minha pergunta para ele foi,
do seu jeito tá dando certo? Porque foi uma pergunta que fizeram pra mim, que eu fiz pra mim. Do meu jeito não tava dando certo. Tanto não tava dando certo que eu tive um burnout. Então eu preciso fazer de um jeito diferente agora. Se eu continuar achando que vai dar errado, se eu continuar achando que comigo não dá certo, se eu continuar achando que todo mundo tenta puxar meu tapete, se eu continuar achando que as pessoas não me entendem, se eu continuar achando que todo o trabalho vai me estressar, que eu não vou conseguir mudar minha maneira de me relacionar, porque o mercado, as pessoas, o chefe, o mercado, a área, a empresa, tudo está fora do controle. E se eu continuar achando que se eu não fizer não vai acontecer, que só eu sei fazer, só eu posso fazer, só eu me proponho a fazer, as pessoas têm preguiça, as pessoas não querem, as pessoas não têm competência, as pessoas não enxergam a importância, se eu continuar achando isso, você está se identificando? Se eu continuar achando isso, eu vou continuar me estressando, eu vou continuar levando estresse para o meu corpo e eu não vou me recuperar nunca. Será que é tão difícil assim a gente admitir que as coisas podem dar certo? E talvez o exercício que eu falei no vídeo anterior possa ajudar você a entender qual é o medo que você tem que está impedindo você de considerar que as coisas podem dar certo. Que medo é esse que faz você ficar tão na defensiva a ponto de não considerar que você pode ser feliz, que você merece ser feliz, que a sua vida pode dar certo? O que amarra a gente e faz a gente ficar tão na defesa e tão pessimista a ponto disso atrapalhar a nossa recuperação? Eu acho que é uma coisa que seria legal você questionar, como eu ando me questionando, para que eu consiga, no meu caso aqui, desligar o sistema de alerta do meu corpo, que se habituou, eu falei até no vídeo anterior, se habituou a ficar tão em alerta que isso está interferindo na minha recuperação fisicamente. O meu corpo não está conseguindo desligar esse alerta, então ele fica repetindo o sistema de estresse. E qualquer coisinha que acontece, eu pioro de novo. Enfim, falei melhor no vídeo anterior a respeito também da diferença entre o conceito que a maioria das pessoas tem sobre a gente criar inconscientemente esses sintomas e os sintomas acontecerem na real. Eles existem, eles são físicos, eles demandam um tratamento, mas eles apareceram no nosso corpo por conta de um estresse que a gente gerou emocionalmente, porque é assim que o estresse é gerado, e a gente precisa colaborar com o tratamento físico do nosso corpo, mudando a nossa forma de lidar com a vida, com as pessoas e com a gente mesmo, para que a gente pare de gerar estresse no nosso corpo. Por isso que a terapia é absolutamente fundamental na paralela do tratamento médico. Então, depois que eu comecei a ler mais sobre a lei da atração e achar nisso muito sentido em coisas que eu ouvia quando ia no centro espírita, quando eu ia na terapia floral, coisas que meu naturopata falava, que o meu médico ortomolecular fala, coisas que eu vejo na terapia, insights que vêm da terapia, o que eu levo pra lá. Quando você começa a juntar tudo isso, e aí você começa a perceber que você tá sabotando a sua vida quando você não acredita que pode ter as coisas que vão te fazer feliz, você começa a mudar alguns hábitos, algumas maneiras de ver as coisas aos poucos, mas a gente chega lá aos poucos, né? Eu, por exemplo, mudei totalmente minha disciplina de meditação. Tem um helicóptero aqui, né? Porque aqui do lado tem um prédio com um heliponto e o helicóptero fica esperando a pessoa descer ou subir ligado, né? Enfim, a minha disciplina com a meditação mudou completamente a partir daí. Eu me vejo muito mais ciente de quando eu começo a pirar em pensamentos negativos, e essa ciência de que você tá pirando com pensamentos negativos é o alertinha que faz você cortar esses pensamentos e focar no agora, ou pensar uma coisa boa, ou olhar alguma coisa que possa te chamar a atenção de uma maneira positiva. Sabe, você começa a pensar, às vezes para cortar pensamento negativo, você pode pensar em alguma coisa que você tem na sua vida que você pode agradecer, alguma coisa que você está fazendo que faz diferença na sua vida positivamente, alguma coisa que você sabe que foi difícil você mudar ou começar a fazer, dar o pontapé inicial e que você conseguiu e isso faz diferença na sua vida.
É assim que a gente vai mudando o pensamento, é assim que a gente vai parando de gerar estresse para nossa vida, e é assim que a gente vai se recuperando de um burnout, mas se recuperando tão bem que a gente nunca mais vai ficar doente de novo. Porque tem gente que faz o tratamento físico, melhora, mas não dá tanta bola para terapia, ou enfim, e não muda a sua relação com as coisas, com a vida de uma maneira geral. E aí passa um tempo, a pessoa fica doente de novo, porque ela não parou de gerar estresse para a própria vida. Ela não mudou a forma dela pensar. E aí não adianta nada. A recuperação de um burnout é 50% tratamento médico e 50% mudar a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, com o mundo, com a gente, com a nossa vida de uma maneira geral. Pensa nisso. Na hora que você ficar com preguiça de fazer meditação, na hora que você falar, que saco ir pra terapia, é um saco mesmo. É um saco ir no médico, mas não é um saco muito maior você ficar com fadiga, exausto em casa sem poder fazer nada, ficar sofrendo, ficar olhando a vida das pessoas andando e a sua parada, achando que não é pra você, que você não merece, que você é vítima, que você é azarado? Pô, um saco muito maior, gente. Recuperação do burnout é isso, é a gente ter força e paciência, é a gente conseguir mudar a nossa forma de viver inteiramente e conseguir continuar confiando que vai dar certo mesmo quando tudo parece o contrário. Isso é ter fé na vida, é isso que a gente precisa conseguir fazer. E tô falando aqui porque eu super consigo ter fé na vida? Não, eu consigo ter fé na vida atualmente 10% do tempo, mas para quem conseguia 0% já é uma evolução, né? Não, tem que comemorar também as pequenas evoluções, as pequenas melhoras. É assim que a gente começa a ter um olhar mais positivo para a vida. Se você acha que o conteúdo que eu coloco aqui no canal te ajuda de alguma forma, nem que seja para dar aquele quentinho no coração de saber que não é só você que está passando por isso, compartilha, dá like. Quanto mais gente tiver acesso a esse tipo de conteúdo, quanto mais se falar sobre burnout, mais as pessoas vão saber como trata, como se recupera, mais o preconceito sobre o burnout, sobre a fadiga de adrenal vai caindo. Tem as páginas também no Facebook, no Instagram, onde eu vou postando conteúdo que eu acho relevante para quem está passando pelo mesmo período de recuperação de burnout do que eu. Então vamos espalhar isso para o maior número de pessoas possível.